Graça e paz da parte de Deus e de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, queridos irmãos. O nosso tema de hoje para a nossa reflexão é tempo de restauração. E o texto que nós vamos usar como base desta mensagem encontra-se em Joel, no capítulo 2, do versículos 12 ao 17. Porém, eu gostaria de fazer menção apenas ao versículo 17 e que você, se puder, nos acompanhe esse texto. Que os sacerdotes que ministram perante o Senhor chorem entre o pórtico do templo e o altar, orando. Poupa o teu povo, Senhor. Não faça da tua herança objeto de zombaria e de chacota entre as nações. Porque se haveria de dizer entre os povos, onde está o Deus deles? Eu quero refletir com vocês, estimados, sobre a necessidade de restauração da igreja neste tempo. Este é um tempo difícil. Nós estamos vivendo uma calamidade, uma pandemia. E como é que a igreja está nestes tempos de calamidade? Me acompanhe e veja o que o Senhor tem para você nesta oportunidade. Deus chamou a igreja do mundo para enviá-la de volta ao mundo como sal e luz. A igreja é tão diferente do mundo como a luz é diferente das trevas. A igreja não foi chamada para ser influenciada pelo mundo. Ela não foi chamada para imitar o mundo. Ela não foi chamada para amar o mundo, mas ela foi chamada, queridos, para influenciar. Mas a igreja, lamentavelmente, hoje, está exatamente como o povo de Israel, imitando a vida dos povos ao seu redor. É por isso que a igreja tem perdido o seu poder espiritual. Queridos, só vamos influenciar e ganhar o mundo se nós realmente cumprirmos o nosso verdadeiro papel, se formos exatamente diferentes do mundo. A igreja deste tempo está crescendo, mas não tem influenciado o mundo. Ela pode ter extensão, mas não tem profundidade. Tem número, mas não tem santidade. Tem quantidade, mas não tem qualidade. A igreja, e isso é muito triste, está se acostumando com o pecado. E o pecado atrai a ira santa de Deus. O pecado provoca o juízo de Deus. O profeta Joel está tocando a buzina do juízo de Deus no capítulo 2, portanto. Os gafanhotos, a seca, a fome e os exércitos invasores estão assolando Israel, segundo o relato deste capítulo. Essa trombeta fala do juízo de Deus. E por onde deve começar a restauração? A restauração começa com a consciência da crise que nos cerca. O profeta Joel entende que a crise é resultado do pecado do povo e do juízo de Deus contra o pecado. Como será que Deus vê a igreja hoje? Tem Deus prazer na vida do seu povo ao ver a sua infidelidade? Tem Deus prazer na vida do seu povo ao ver que as coisas do mundo nos atraem mais do que as coisas do céu? Tem Deus prazer na sua igreja ao ver que os crentes têm perdido os seus absolutos? Têm imitado o mundo e vivido apenas uma religiosidade sem vida, sem santidade e sem poder? Saiba que Deus, Ele não se impressiona com as formas, com os programas, com os ritos, com as cerimônias. Ele busca um povo santo, piedoso e fiel. E é triste dizer que há pecados na igreja. E quais são esses pecados? Primeiro,
falta de consciência espiritual, piedade na igreja e mundanismo em casa, falta de fervor espiritual, cansaço com as coisas de Deus e entusiasmo com as coisas do mundo, falta de oração. Vejam bem, falta de oração, os crentes não estão orando, analfabetismo bíblico, falta de pureza moral, crentes que abrigam imoralidade no coração, com a pornografia, com namoros impuros, com festas mundanas e tantas outras coisas. Falta de amor nos relacionamentos, crentes que são insubmissos aos pais, que são insensíveis com o cônjuge, que são frios no trato uns com os outros. Falta de fidelidade na mordomia dos bens, crentes que amam mais o dinheiro do que a Deus, crentes que sonegam os dízimos, que roubam a Deus, que não investem no reino de Deus. Portanto, eu quero dizer que a restauração passa pela consciência da crise. A igreja parece, pasmem, como Sansão, um gigante que ficou sem visão e sem forças. Quantos escândalos vergonhosos têm acontecido dentro das igrejas nos dias atuais? A igreja está em crise na doutrina, na ética e na evangelização. Quero dizer também que o pecado nos enfraquece e nos afasta da presença de Deus. Daí o começo da restauração passar pela consciência da crise. 2. A restauração vem como resultado de uma volta para Deus. E qual é o processo desse retorno? Vejam o que diz o versículo 12. Convertei-vos a mim. É uma volta para uma relação pessoal com Deus. O caminho da restauração é aberto quando voltamos as costas para o pecado e a face para Deus. Não é apenas um retorno à igreja, à doutrina, a uma vida moral pura, mas uma volta para uma relação pessoal com Deus. Os fariseus, eles amavam mais a religião do que Deus. Eles estavam mais apegados aos costumes religiosos do que a Deus, do que a comunhão com Deus. A maioria, ou a maior prioridade da nossa vida, queridos, é Deus. Fomos criados para glorificarmos a Deus e desfrutarmos da sua intimidade. Hoje nós buscamos as bênçãos de Deus e não o Deus das bênçãos. Corremos atrás da bênção e não do abençoador. O nosso alvo é satisfazer a nós mesmos e não voltarmos para o Senhor. Temos muita religiosidade e muito pouca intimidade com Deus. Conhecemos muito acerca de Deus e muito pouco a Deus. Estamos envolvidos com a obra de Deus, mas não temos intimidade com Deus, com o Deus da obra. Somos ativistas, mas nós não nos assentamos aos pés do Senhor. Deus está mais interessado em nossa relação com Ele do que no nosso trabalho. Por exemplo, Jesus Cristo, quando Jesus foi restaurar Pedro, ele não lhe deu uma lista de coisas para fazer ou deixar de fazer, mas lhe perguntou: tu me amas? A volta para Deus é o primeiro degrau na estrada da restauração. É uma volta com sinceridade para Deus. Como diz o versículo 12 ainda, de todo o vosso coração. Há muitos crentes que fazem lindas promessas para Deus. Depois de um retiro, depois de um congresso, depois de um encontro de jovens, depois de um culto inspirado, mas logo se esquecem dos compromissos assumidos. O amor deles é como orvalho, logo se dissipa. Os votos assumidos no altar de Deus com lágrimas já são esquecidos no pátio da igreja. O nosso cristianismo tem sido muito raso. Cantamos hinos de consagração, mas nós não nos consagramos ao Senhor. Cantamos que queremos ser um vaso de bênção, mas nos omitimos de falar de Jesus.
Pedimos para que Jesus brilhe sua luz em nós, mas apagamos nossa luz imitando o mundo em nosso comportamento. Nós cantamos: tudo a ti, Jesus, entrego, tudo entregarei. Mas retemos os dízimos e as ofertas e fechamos o nosso coração ao necessitado. Honramos a Deus com os nossos lábios, mas o negamos com as nossas obras. Há aqueles que só andam com Deus na base do aguilhão. Isso é até interessante. Só se voltam para Deus no momento em que as coisas apertam. Só se lembram de Deus na hora das dificuldades. Não se voltam para Deus porque o amam ou porque estão tristes com seus pecados, mas porque não querem sofrer. A motivação da busca não está em Deus, mas neles mesmos. O centro de tudo não é Deus, mas o eu. Precisamos, portanto, nos voltar para Deus, para valer. Deus não aceita apenas uma religião formal, mas uma reforma, uma reforma interior completa. Ele não aceita, portanto, essa religião de boca, uma reforma exterior, um verniz espiritual, mas uma reforma verdadeira. É uma volta com diligência para Deus. E isto com jejuns. Qual foi a última vez que você jejuou para buscar a Deus? Jejum não é greve de fome. Jejum não é regime para emagrecer. Não é asceticismo, nem meritório. O jejum é instrumento da mudança. Ele muda a nós, não a Deus. Devemos jejuar para Deus. Devemos jejuar para Deus. Devemos jejuar para nos humilharmos diante do Senhor. Devemos jejuar para reconhecermos a falência dos nossos recursos. Devemos jejuar para buscarmos o socorro de Deus. O povo de Deus sempre jejuou. Quem jejua tem pressa. Quem jejua está ansioso por ver a intervenção de Deus. Josafá convocou a nação de Judá para jejuar e Deus libertou o seu povo das mãos dos adversários. Nínive jejuou, Deus lhe concedeu libertação. Esther jejuou com o seu povo e Deus lhe poupou. E Deus poupou a nação de um holocausto. Quem jejua tem mais pressa em acertar a sua vida com Deus do que saciar as necessidades do corpo. Hoje, os crentes têm pressa para correr atrás dos seus próprios interesses. Precisamos de restauração. Que Deus nos faça refletir nesta primeira parte desta nossa mensagem. Nós vamos continuar em outro momento. E que Deus nos conscientize e que reflitamos, principalmente nesses tempos em que a nossa fé precisa superar os medos, superar as adversidades, as dificuldades que nós vivemos. A palavra de Deus é muito clara quando Jesus falou e disse assim: no mundo tereis aflição, mas eu venci o mundo. Que Deus nos abençoe e nos faça pensar nesses tempos difíceis e de como estamos perante o Senhor, de como estamos levando a nossa vida cristã, religiosa, espiritual perante o Senhor. Que não seja uma religiosidade apenas de boca, porque nós confessamos o Senhor com os nossos lábios, quando nós confessamos o seu nome. Que Deus te abençoe, agora e sempre. Amém.